Olá, boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy. A partir de agora você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. O INEP divulgou o edital do Enem e alunos surdos terão acesso a vídeo com a prova traduzida. A gente vai falar também dos 100 dias de trabalho dos prefeitos que foram eleitos no ano passado e tomaram posse no dia 1º deste ano. A partir de agora você confere os detalhes com a gente aqui na TV Brasil, na Rádio Nacional e emissoras públicas em todo o país. A gente começa o programa hoje já indo diretamente para o estúdio da Rádio Nacional conversar com a repórter Jéssica Gonçalves. E se eu estou chamando Jéssica Gonçalves para falar com a gente, adivinha qual é o assunto? Nossa repórter especial de quê? Jéssica, boa noite. Conta qual é o assunto hoje da pauta. Oi, Rosiane, boa noite a você e a todos. Educação, é claro, né, Rosiane? Hoje a gente vai falar que o Enem vai pesar mais no bolso dos estudantes. A inscrição vai custar R$ 82,00, o que representa um aumento de 20% em relação à taxa do ano passado. O valor está previsto no edital publicado hoje no Diário Oficial da União. Segundo a presidente do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, Maria Inês Fini, o aumento se deve à correção da inflação de 2017 e dos índices dos últimos anos que não foram aplicados. Ela explicou que o valor do exame por aluno na última edição foi de R$ 92,00 e disse que o Ministério da Educação paga parte da prova. Vamos acompanhar. Sempre a tradição tem sido 1/3 dos participantes que recolhem a taxa de inscrição e os demais são subsidiados pelo MEC. Bom, estão isentos da taxa de inscrição alunos que cursam o 3º ano do ensino médio em escolas públicas, participantes de baixa renda que estão no cadastro único, estudantes com renda familiar por pessoa igual ou inferior a um salário mínimo e meio, o que equivale a R$ 1.405. As inscrições começam no dia 8 de maio e terminam no dia 19 do mesmo mês. Lembrando que o Enem será aplicado em 2 domingos seguidos, dias 5 e 12 de novembro, em mais de 1.700 municípios em todo o país. No primeiro dia, os alunos farão as provas de linguagens, ciências humanas e redação. E no segundo serão aplicadas questões de ciências da natureza e matemática. E olha, Rosana, tem novidade para os alunos surdos, mas quem vai contar todos os detalhes para a gente sobre isso é a Carolina Pimentel, direto da redação da Agência Brasil. É com você. Boa noite, Carol. Boa noite, Jéssica. Bem, como você disse, pela primeira vez, estudantes surdos vão ter acesso a um vídeo com as questões do Enem traduzidas na língua brasileira de sinais. A tradução integral do exame para Libras é uma demanda antiga de vários candidatos, principalmente para aqueles que não são inicialmente alfabetizados em português. Os estudantes que optarem por essa tradução no vídeo também vão ter acesso a um tradutor por dupla de candidatos. Agora, esse tradutor poderá apenas esclarecer dúvidas pontuais de vocabulário. Os estudantes vão preencher o cartão de respostas normalmente. A oferta desse vídeo está sendo feita, como eu disse, pela primeira vez este ano, em caráter experimental. Ainda sobre o Enem, a partir das 10 da manhã desta terça-feira, os participantes do Enem 2016 vão ter acesso aos espelhos da correção da redação. O espelho vai ficar disponível na página do participante. Nesse documento, no espelho da redação, o candidato tem acesso à correção e sabe quanto tirou em cada uma das competências avaliadas. Além disso, ele pode comparar o desempenho dele com o desempenho dos demais candidatos. As provas, elas recebem nota de 0 a 1.000 e pelas regras do Enem, o espelho tem apenas fins pedagógicos. Ele serve apenas para que o estudante possa saber como ele se saiu na redação. Ele não pode recorrer do resultado. Os temas da redação do Enem no ano passado foram caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil, para quem fez o exame nos dias 5 e 6 de novembro, e caminhos para combater o racismo no Brasil, para quem fez as provas nos dias 3 e 4 de dezembro.
Agora a gente vai falar de saúde. A partir de agora, fraldas geriátricas também vão ser distribuídas para pessoas com deficiência pelo programa Farmácia Popular. Até então, esse produto era distribuído pelo programa para incontinência urinária somente para pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Para poder retirar esse produto na farmácia popular, o paciente precisa apresentar uma prescrição, um laudo ou atestado médico que indique a necessidade do uso da fralda geriátrica. No caso de pessoas com deficiência, é preciso constar no documento também a classificação internacional de doenças. Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel, que volta daqui a pouquinho para falar com a gente sobre os fatos que marcaram o dia nos corredores internacionais do poder, porque é disso que eu vou falar agora. O governo brasileiro manifestou aí repúdio ao atentado que ocorreu, aos atentados que ocorreram em 2 igrejas no Egito. O Ministério de Relações Exteriores divulgou uma nota justamente repudiando esses atos e diz que o Brasil reitera sua condenação a todo e qualquer ato de terrorismo, independentemente de sua motivação. No texto, expressa condolências às famílias das vítimas com votos de plena recuperação aos feridos e solidariedade com o povo e o governo do Egito. O presidente Michel Temer também se manifestou sobre o caso, usou as redes sociais e afirmou pelo Twitter o seguinte, que repudia toda forma de intolerância religiosa e de extremismo violento. Após os ataques a 2 igrejas, o governo do Egito decretou estado de emergência no país por um período de 3 meses. E agora sim a gente volta a falar com Carolina Pimentel ainda sobre esse noticiário do que está ocorrendo nos corredores internacionais do poder, porque tem muitas outras notícias que têm impacto aqui também, né, Carolina? Tem sim, Rosiane. Por exemplo, a gente começa falando de uma reunião do G7. Os ministros e representantes das relações exteriores dos países do G7, que é formado por Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido, eles estão reunidos na cidade de Lucca, na Itália, para discutir a situação na Síria e o combate ao grupo terrorista Estado Islâmico. Essas reuniões são uma preparação para a cúpula de chefes de governo do G7 que vai ocorrer em maio. E essas reuniões ocorrem justamente no momento de grande preocupação entre os países do Ocidente por causa da ameaça terrorista e também dos conflitos no Oriente Médio. A Síria, como eu disse há pouco, é um dos pontos-chave do encontro, especialmente depois do recente bombardeio dos Estados Unidos contra uma base militar síria e que ocorreu depois do uso de armas químicas no país, um ataque que está sendo atribuído ao regime de Bashar al-Assad. A preocupação do G7 com esse conflito sírio é tanta que o ministro do Interior italiano, ele convocou os ministros da Turquia, dos Emirados Árabes, da Arábia Saudita, Jordânia e do Catar para uma reunião paralela à do G7, que vai acontecer amanhã. E os responsáveis pela área de energia dos países do G7, eles reiteraram hoje o compromisso de cumprir o Acordo de Paris, que é um acordo para limitar o aquecimento global. Mas os Estados Unidos não reforçaram esse compromisso. Os Estados Unidos, durante essa reunião, informaram que estão em processo de revisão de muitas políticas e que reserva sua posição neste momento. Rosiane, agora vamos falar aqui da América Latina, da Venezuela, que está enfrentando aí uma crise política e econômica. A polícia da Venezuela barrou pela 5ª vez nos últimos 10 dias uma passeata contra o governo de Nicolás Maduro. A Polícia Nacional Bolivariana e a Guarda Nacional Bolivariana, elas fecharam os acessos ao município de Libertador, que é um dos 5 que formam Caracas e onde fica a sede dos poderes públicos na Venezuela. Segundo opositores ao governo de Maduro, os agentes de segurança usaram bombas de gás lacrimogênio para dispersar o protesto. Já o governo argumenta que as manifestações geram violência na capital. O metrô de Caracas fechou 12 estações subterrâneas como forma de segurança. Essas manifestações elas vêm ocorrendo em apoio à Assembleia Nacional, que na semana passada iniciou um processo para remover 7 juízes da Corte Suprema
do país depois que esses juízes decidiram tirar as funções do Legislativo e limitar a imunidade parlamentar. A Assembleia Nacional da Venezuela considerou este ato do Supremo como um golpe de Estado. Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel. Aqui no Congresso Nacional também hoje repercussão de tema internacional, especificamente lá no outro lado. A gente está na Câmara dos Deputados agora, mas é lá no Senado Federal, do outro lado aqui do salão, que tem uma reunião ocorrendo agora na Comissão de Relações Exteriores para discutir aí as relações com o governo do presidente americano Donald Trump. E, consequentemente, tem o impacto em relação àquela decisão americana de fazer o ataque à base na Síria. Mariana Jungmann, a gente chegou até a falar sobre essa questão do ataque aqui na sexta-feira, exploramos bastante, mas aí esta reunião não estava marcada especificamente para esse tema, né? Foi uma coincidência que veio a calhar de datas. Era uma reunião, boa noite, Rosiane, era uma reunião para um painel, o presidente da Comissão de Relações Exteriores, senador Fernando Collor, ele vinha convocando esses painéis 2 vezes por mês para fazer ali palestras sobre várias questões internacionais que possam interessar o Brasil, e o de hoje estava marcado para falar sobre o que esperar da política externa de Donald Trump. Mas aí, diante dos ataques lá na Síria, né, diante dos ataques do bombardeio americano na Síria, esse painel hoje acaba se transformando para discutir esse assunto. Os convidados, Rosiane, para palestrar são o embaixador Celso Laffer e o professor da Universidade Católica de Brasília, Creomar de Souza, que a gente escutou, ouviu aqui nos Corredores do Poder. Na última sexta-feira, ele antecipou para a gente um pouco do que ele vai trazer para esse painel. Falou, por exemplo, que essa iniciativa de Donald Trump de bombardear a Síria tem muito mais a ver com um recado interno para a população americana a respeito dos rumos que ele pretende dar para a política exterior americana, que ele criticava muito no governo Obama e que ele tinha aí uma necessidade agora de mostrar que ele de fato está disposto a mudar essas posturas. Ele até usou uma expressão, o professor Creomar de Souza, Rosiane, ele disse, tem a ver com mostrar para o público americano que a política exterior tem dono, tem cérebro e, principalmente, tem músculos para garantir os interesses dos Estados Unidos, viu, Rosiane? E o painel está bem movimentado. Tem vários embaixadores que foram convidados e compareceram para acompanhar, embaixador do Congo, do Marrocos, da Argentina, de Cuba, enfim, muita gente interessada nesse assunto, né? E a gente vai continuar acompanhando também para ver qual vai ser o tom dessa discussão e se o entendimento vai mesmo nessa linha, né, Mariana, que você conversou com o professor na sexta-feira. A gente lembra que a gente ouviu também vários parlamentares aqui, brasileiros de oposição e de governo, sobre esse tema, então a gente vai monitorar isso agora com certeza. à noite. Gente, agora voltando para o nosso noticiário de assunto nacional, eu lembro a você que hoje aqui na TV Brasil é dia de Segunda Opinião. E na Segunda Opinião, a partir das 9h30 da noite, tem o meu programa Conversa com Roseanne Kennedy. Hoje eu converso com o filho do ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, que morreu num acidente aéreo no início deste ano. Essa conversa justamente às vésperas de completar 3 meses da tragédia ali com aquele avião que resultou na morte de Teori Zavascki. Francisco Zavascki, portanto, conversou comigo. Acompanhe um pouquinho do tom dessa conversa. Francisco Zavascki é especialista em direito público e tributário. Durante esta conversa, pela primeira vez, ele diz que a preocupação dele não é com o atraso no julgamento das delações dos empreiteiros executivos da Odebrecht, e sim das outras ações da Lava Jato que o ministro Teori Zavascki já vinha acompanhando há 2 anos. Também durante a conversa, o advogado demonstra equilíbrio ao lidar com o luto e com a espera pelo resultado das investigações sobre o acidente de avião que tirou a vida do pai dele. Isso angustia bastante, assim. Isso, pelo menos falo por mim, é uma coisa que eu realmente não gostaria de receber uma notícia que não foi acidente. Francisco foi enfático ao falar do legado do pai. A gente vai demorar um tempo para entender, as pessoas se darem conta do legado que o pai deixou. Porque eu acho que o grande legado que o pai deixou não está escrito nos livros dele, não está escrito nos votos dele, está demonstrado nas condutas dele.
Eu acho que, e talvez isso vai demorar um tempo para se entender, a forma como ele tratava a magistratura, como uma missão mesmo. Portanto, você confere a íntegra desta conversa que eu tive com Francisco Zavascki hoje aqui na TV Brasil, às 9h30 da noite. No próximo bloco, você confere com a gente o que fizeram os prefeitos das maiores cidades brasileiras nesses primeiros 100 dias no poder. Eu volto já. Olá, estamos de volta. Eu sou Rosiane Kennedy e você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. No primeiro bloco, você viu conosco que o INEP divulgou o edital do Enem. Tem os valores no edital, tem também a informação de que estudantes surdos terão acesso a vídeo com a prova traduzida. E eu lembro que os detalhes você confere no site agenciabrasil.abc.com.br. Agora a gente abre esse bloco falando sobre os 100 dias de trabalho dos novos prefeitos. Os prefeitos que foram eleitos em outubro do ano passado tomaram posse em 1º de janeiro deste ano, completam hoje, exatamente hoje, 100 dias no poder. Vamos lembrar aí alguns dos fatos que marcaram esse período? O prefeito de São Paulo, João Dória, certamente foi o mais citado nesse período. À frente da maior cidade do país, Dória se vestiu de gari no primeiro dia de trabalho para lançar um programa de limpeza urbana. Como houve atraso de integrante da equipe para o evento, na mesma semana ele anunciou que iria multar os secretários que chegassem atrasados aos compromissos. A multa de R$ 200 após 15 minutos de atraso. E a renda seria doada para a instituição carente. Também com roupa de gari, plantou árvore e pintou muros da cidade. Gerou uma polêmica enorme ao declarar guerra aos pichadores, mas também apagar das ruas de São Paulo obras de grafiteiros. Ele deixou claro que tem planos de privatização em diversas áreas da prefeitura, inclusive com a participação de investidores estrangeiros. Na segunda maior cidade do país, o Rio de Janeiro, o prefeito Marcelo Crivella também esteve em evidência, principalmente no Carnaval, porque pela primeira vez um prefeito se negou a fazer a entrega simbólica da chave da cidade ao Rei Momo. Já no dia da posse, Crivella assinou dezenas de decretos prometendo diminuir gastos com cargos comissionados e filas nos hospitais, por exemplo. Mas, dentre os atos, o que mais chamou a atenção foi a nomeação do próprio filho para secretário-chefe da Casa Civil. Ele negou ser caso de nepotismo e defendeu a competência do filho. Quem também teve problemas com saúde nesse período foi o prefeito de Curitiba. No segundo dia de trabalho, Rafael Greca foi internado com problema pulmonar. Ficou 13 dias no hospital. De volta ao trabalho, começou a atuar para aprovar, até o final deste mês, o pacote de ajuste fiscal na cidade, com 14 propostas de austeridade. Greca provocou polêmica ao suspender a 35ª Oficina de Cultura de Curitiba por falta de recursos, o que causou revolta entre artistas. Nesses 100 dias, a gente também noticiou aqui nos Corredores do Poder casos inusitados, como o do prefeito de Guanambi, na Bahia, que assinou decreto entregando as chaves da cidade para Deus administrar. No texto, ele informava que todas as outras forças espirituais do mal na cidade estariam sujeitas ao Senhor Jesus Cristo. Portanto, a gente de olho aí nos corredores do poder pelo país inteiro e trazendo sempre essas curiosidades e os fatos que ocorrem para você conferir com a gente. Agora, eu vou conversar sobre a pauta aqui no Congresso Nacional. Sabe por quê? A gente tem que lembrar. Esta é a Semana Santa. Semana Santa vem um feriadão. Consequentemente, o que é que se espera? Esvaziamento no ambiente parlamentar. Então, o esforço que está ocorrendo aqui na Câmara dos Deputados hoje é para conseguir quórum hoje, segunda-feira, e já votar uma matéria e um projeto que tem tido dificuldades para avançar, tem ocorrido dificuldades para ser concluída essa votação em plenário. Lucas Por Deus Leon, nosso repórter da Rádio Nacional, que acompanha sempre essas votações no plenário da Câmara, está aqui ao meu lado. Lucas, já tem pelo menos quórum? Antes de você falar sobre qual é a pauta, boa noite.
Boa noite, Rosiane. Não tem quórum ainda não para iniciar a ordem do dia, os trabalhos, a votação aqui no plenário da Câmara dos Deputados, mas esse quórum está quase sendo atingido, viu, Rosiane? A última vez que eu olhei, há uns 3 minutos atrás, tínhamos 236 deputados presentes no plenário, precisam de 257 deputados para iniciar a ordem do dia. E, como você falou, né, os trabalhos legislativos foram antecipados para esta segunda-feira por conta do feriado da Semana Santa, porque normalmente os trabalhos começam aqui no Congresso na terça-feira. Então, os deputados se reuniram numa sessão extraordinária hoje para tentar votar esse projeto de recuperação fiscal dos estados em crise, que é aquele projeto que suspende a dívida dos estados por 3 anos para que eles possam reequilibrar as contas públicas, né, as suas contas. Mas, em contrapartida, né, em troca, os estados têm que fazer aí medidas duras de ajuste fiscal, como privatizações, aumentar a contribuição previdenciária de servidores e restringir concursos públicos e até aumentos salariais durante esse período de recuperação fiscal. O governo, como você falou, tem tido dificuldades para aprovar esse texto, mas o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que dessa semana não pode passar, que o Rio de Janeiro já não aguentaria mais um mês sem aprovação desse projeto e ele acredita que, se der o quórum, eles conseguem aprovar esse projeto ainda essa semana, Rosé. É considerado projeto prioritário por ser justamente dessa área econômica, né? Isso. O governo federal, inclusive, tenta, né, que esse projeto passe para que os estados que suspendam a dívida possam apresentar essas contrapartidas duras que, segundo o governo, iria aí dar uma segurança financeira a longo prazo. Já a oposição critica, diz que vai obstruir de todas as formas e apresentou um texto substitutivo, um texto alternativo a esse, sem contrapartidas. A oposição acredita que cada estado deve negociar o seu ajuste fiscal nas assembleias estaduais diretamente com o governo federal e não aqui na Câmara Federal. Tá joia. Lucas Por Deus Leão, da Rádio Nacional. Muito obrigada, Lucas. Obrigado. Boa noite. Olha, agora a gente volta à redação da Agência Brasil para conferir as últimas informações aí em destaque na agência. Carolina Pimentel. Rosiane, 5 suspeitos de envolvimento em fraudes nas obras da usina Angra 3, eles foram soltos neste fim de semana por decisão judicial. Os 5 estavam no complexo penitenciário de Jericinó, onde cumpriam uma prisão preventiva. Essa decisão pela soltura foi do juiz federal Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal, e ele considerou que esses suspeitos exerciam pouca influência sobre o esquema criminoso, além de terem confessado espontaneamente sua participação. Foram soltos os ex-dirigentes da Eletronuclear, Luiz Antônio de Amorim Soares, Luiz Manuel Amaral Messias, José Eduardo Brainer Costa Matos, Edno Negrini e Pécio José Gomes Giordani. Eles ficaram presos por 9 meses. Os 5 foram acusados com mais 10 pessoas pela Operação Pripyat, que é um desdobramento da Operação Radioatividade ligada à Lava Jato. Essa operação investiga fraudes em contratos da Eletronuclear com construtoras. Agora a gente vai para o Espírito Santo. A Força Nacional de Segurança vai ficar por mais 30 dias no Espírito Santo. Essa medida foi anunciada hoje pelo Ministério da Justiça, atendendo a um pedido do governo do estado. De acordo com essa prorrogação, a Força Nacional vai continuar ajudando no policiamento das ruas de Vitória e de outras cidades do estado. Os agentes, eles estão no Espírito Santo desde o dia 6 de fevereiro. Isso porque em fevereiro o Espírito Santo começou a enfrentar uma crise na segurança pública por causa de uma paralisação de policiais militares. Os policiais ficaram nos quartéis, não saíram às ruas. Por causa disso, na época, as Forças Armadas e a Força Nacional ficaram a cargo do policiamento e, por causa dessa paralisação, pelo menos 1.000 policiais no Espírito Santo estão respondendo a inquérito por crimes de revolta ou motim. Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel. Os detalhes no site agenciabrasil.abc.com.br. Hoje, segundo Opinião na TV Brasil, é dia também de Diálogo Brasil. E o debate hoje no programa é sobre produção e consumo consciente. Os entrevistados foram José Guilherme Barbosa Ribeiro, superintendente do SEBRAE, e Regina Cavini, que é do programa da ONU Meio Ambiente. Vamos ter um pouco desse tom do debate. Pensar o desenvolvimento como não só um progresso econômico, mas uma justiça social
e uma melhor utilização dos recursos. Essa agenda, ela é tão desafiadora e ela é tão grande, ela é tão abrangente, é uma responsabilidade que deve ser feita conjuntamente entre as empresas, entre os governos, entre as cidades, entre os consumidores. A humanidade hoje já tomou conhecimento desses fatores todos limitantes. Então, o empresário sabe e quer mudar. Alguns fatores certamente, às vezes, limitam essa mudança quando exige grandes investimentos. E vamos conferir também o que temos de destaque hoje no Repórter Brasil com Manuela Castro. Olá, Rosiane, boa noite a você e a todos. Rosiane, além dos assuntos que você já tratou aí nos corredores do poder, como as novidades no Enem 2017, no Repórter Brasil vamos mostrar que 2 adultos morreram e 2 estudantes ficaram gravemente feridos em um ataque com arma de fogo dentro de uma sala de aula em São Bernardino, nos Estados Unidos. Entre os mortos está o autor dos disparos, que se suicidou. No cenário econômico, boas notícias. A agência de classificação de risco Moody's elevou a nota de crédito da Petrobras de B2 para B1. E isso mudou a perspectiva para positiva. Com 3 meses de atraso, as aulas na Universidade do Estado do Rio de Janeiro foram retomadas hoje. Como os salários dos professores continuam atrasados, há uma ameaça de greve. Inclusive, os professores estão em estado de greve, de acordo com uma reunião que fizeram hoje à tarde. Tudo isso e muito mais no Repórter Brasil, às 7h45 aqui na TV Brasil. Até lá, Rosiane. Até lá, Manuela Castro. E Mariana Jungmann tem uma informação aqui ao meu lado importante ainda para destacar, Mariana. Rosiane, o Ministério Público Federal no Rio de Janeiro ajuizou uma ação civil pública contra o deputado Jair Bolsonaro por causa de declarações ofensivas que ele fez às comunidades quilombolas e à população negra em geral em uma palestra que ele deu no Clube Hebraica, no Rio de Janeiro. Se ele for condenado, Rosiane, nessa ação, ele deve pagar uma indenização de R$300 mil que vai ser revertido para ações de valorização dessas comunidades, viu? Portanto, as informações na Agência Brasil. E com esses detalhes a gente encerra o Nos Corredores do Poder de hoje. Boa noite, até amanhã. Boa noite, Mariana. Boa noite, até amanhã.